Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui. Quem estava aqui dia 28 de janeiro, a última vez que eu falei, não sei quantos estavam, foi a primeira vez que eu tive o privilégio de falar aqui no culto de sábado, e hoje eu tenho de novo, então eu estou muito feliz de estar aqui. E para quem não me conhece, eu me chamo Rafael Turque, eu tenho 23 anos, sou supervisor da Rede Livres, e eu acho que dias como esse, para quem está aqui desde o comecinho da tarde vai saber, eles são marcos na nossa vida. Eu só tinha tido o privilégio de participar de um culto de muitas e muitas horas uma vez, e foi maravilhoso, marcou a minha vida mesmo, e eu tenho certeza que marcou a vida de quem estava aqui hoje também, igual marcou a minha. Mas enquanto eu pensava, enquanto eu refletia em Deus, o que eu ia falar, o que Deus tinha para falar nessa noite, eu me deparei com um problema, que a Bíblia tem resposta, então é isso que a gente vai ver hoje, mas eu me deparei com um problema bom, um problema que faz parte das dores de crescimento de um cristão. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, creio que quem gosta, quem se aprofunda, já deve ter passado por esse tipo de problema, mas chega uma hora, chega um momento, nesses vários momentos de oração que nós tivemos, que os adjetivos que a gente consegue nomear a Deus, os nomes que nós conhecemos de Deus, eles vão se acabando. O nosso conhecimento é limitado, o nosso vocabulário até mesmo é limitado, e a gente passa por momentos em que a gente não sabe do que chamar Deus. A gente já chamou Deus de maravilhoso, de perfeito, de nosso Pai, de bendito, de santo, de Jeová, mas chega uma hora que a gente não consegue mais. Eu não consigo mais nomear Deus de tantos nomes assim, para tantos momentos de oração, igual nós tivemos hoje em especial. Mas a gente precisa, e essa é a reflexão que eu quero propor hoje para vocês, se aprofundar no conhecimento de quem Deus é, para que ao conhecê-lo mais, além de poder chamar Ele de mais nomes, conhecer mais os atributos de Deus, a gente também possa adorá-lo de forma mais profunda. Se o propósito do Convergência é louvar e adorar o nosso Deus, nós precisamos conhecer profundamente o Deus a quem nós adoramos. Não existe sentido em você vir aqui, passar todo esse tempo, vir para o culto todo sábado, adorando a Deus, se você não conhece profundamente. E não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas graças a Deus a Bíblia traz resposta para tudo aquilo que nós temos de indagação, de dúvida. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês num texto muito conhecido. Está lá em João capítulo 15, a gente vai ler a partir do versículo 1. Vou abrir a minha aqui também. Enquanto vocês estão abrindo, só para dar um pouquinho de contexto, é um texto famoso, mas mesmo assim eu acho importante falar. Jesus, ele está ensinando por diversas parábolas, ele conta várias histórias, e fica a cargo das pessoas, quando Jesus não se dispõe a explicar, o que essas parábolas querem dizer. Essa parábola em especial de João 15, ela é uma metáfora para o que Jesus é e para o que nós somos. E eu queria ler com vocês a partir do versículo 1. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, mesmo estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Esse texto ele é muito bonito, ele mostra como nós somos dependentes de Deus, e geralmente o enfoque desse texto é para falar exatamente isso, como nós precisamos estar conectados com Deus para que nós possamos dar fruto. Mas eu queria que vocês prestassem atenção em algo muito interessante. Tudo aquilo que Deus é, que Jesus representa como a videira, também está dizendo, também diz respeito a quem nós somos, quando nós somos esses ramos. Então, se eu sou um ramo, se você é um ramo da videira que está em Cristo, tudo aquilo que Deus é, não é exatamente o que você é, mas diz respeito a quem você é. O que tem mudado na sua vida
se Deus é onipotente? O que tem mudado na sua vida se Deus é perfeitamente fiel? Esses atributos de Deus, eles também dizem respeito à vida que nós temos que tomar, às decisões que nós temos que ter. O que os atributos de Deus, o que o conhecimento profundo de quem Deus é, tem mudado e tem trabalhado na sua vida. Conhecer a Deus não é simplesmente saber novos nomes e poder falar várias vezes palavras diferentes. Mas conhecê-lo profundamente é saber que, porque Ele é infinito, porque Ele é o Criador de todas as coisas, então de fato nós temos a certeza de que é Ele que nos dá vida. Se nós não sabemos, não temos a certeza que Deus é o Criador de todas as coisas, então a gente não teria como ter certeza de que é Ele que nos dá vida. Mas quando a gente passa a conhecer, passa a saber quem Deus é, a nossa adoração também se torna mais profunda. E para que a gente possa se aprofundar mais, para que a gente possa entender mais quem Deus é e o que Ele é, obviamente eu não vou falar todos os atributos de Deus aqui, isso seria impossível. Existem atributos de Deus que a gente nem consegue explicar, nem consegue compreender, mas eu queria que vocês abrissem em outro texto comigo, que ele é um dos meus textos favoritos da Bíblia, é lá em Hebreus capítulo 11. Também é um texto conhecido, mas ele vai ganhar um novo sentido, eu espero, para aqueles que ainda não ouviram isso que nós vamos falar hoje. Hebreus capítulo 11, a gente vai ler a partir do 17. Esse texto, ele é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia. Hebreus capítulo 11 é famosamente conhecido como a galeria dos heróis da fé. Então o autor, ele está contando, ele está descrevendo várias histórias sobre personagens da Bíblia, especificamente do Velho Testamento, alguns do Novo também, mas não nomeados, mas ele está contando várias histórias de homens e mulheres que foram fiéis, e por isso eles receberam, eles viveram, eles puderam experimentar de Deus de uma maneira profunda. E o que isso tem a ver com conhecer mais a Deus? O que isso tem a ver com adorá-lo de forma mais profunda? O que isso tem a ver com a gente caminhar mais profundo no que Deus é? Então eu queria ler com vocês a partir do versículo 17, nós vamos ler um dos relatos sobre os heróis da fé. Então Hebreus 11, 17 diz assim: pela fé Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende sua descendência, concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida, e em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Abraão é o pai da fé, um dos personagens mais conhecidos do Velho Testamento, mas tem um detalhe muito importante aqui. Nós conhecemos a história dos heróis da fé porque nós temos a Bíblia. Todas as histórias que nós precisamos saber estão relatadas aqui. As histórias que nos inspiram, que nos enchem de fé, que nos colocam para cima quando nós estamos abatidos, que também nos ensinam lições duras quando nós precisamos. Mas nós temos esses textos, nós temos essas histórias. Abraão não tinha acesso. Abraão viveu antes da maioria das histórias da Bíblia. Ele não tinha como saber o que Jesus faria dali a 5.000 anos no futuro. Abraão tinha recebido uma voz do céu que tinha falado para ele: vá, sai da tua parentela, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso foi o suficiente para que ele mudasse a vida dele, e mais do que isso, para que ele recebesse as promessas que Deus tinha para a vida dele. A fé de Abraão, a vontade de Abraão de ter um relacionamento verdadeiro com Deus, fez com que ele conhecesse a Deus tão profundamente, que aí é o que o texto vai dizer. Ele sabia, em certo sentido, que se a dependência dele, ou seja, Isaque, precisava estar vivo para que a promessa de Deus se cumprisse, então Deus ia fazer alguma coisa para que Isaque não morresse. Se Abraão subisse o monte, sacrificasse Isaque igual Deus tinha pedido, então Abraão entendeu que Isaque teria que ser ressuscitado. E nós lendo isso hoje,
é razoável de se imaginar. Nós sabemos que Jesus ressuscitou Lázaro, que Jesus, propriamente dito, ressuscitou dos mortos. Mas Abraão não sabia de nada disso. Abraão não tinha como saber a extensão do poder de Deus. Abraão não tinha como saber se esse Deus era realmente o Todo-Poderoso, se esse Deus ia cumprir as promessas que ele deu. Mas porque ele estava disposto, porque ele se entregou, porque ele estava completamente devoto, completamente entregue ao que Deus tinha para ele, então nada importava. Se ele tivesse que matar o único filho dele, que inclusive tinha uma promessa, ele ia matar, porque de alguma forma Deus ia prover. É esse o conhecimento profundo de Deus que nos leva a ir além. É esse conhecimento que quando eu e você passamos a nos aprofundar em quem Deus é, a nossa adoração também vai mudar, a nossa vida vai mudar, porque é impossível saber que Deus é perfeitamente fiel e nós permanecermos os mesmos. É impossível saber que Deus é onipotente, que Ele tem controle e domínio sobre todas as coisas que existem e a nossa vida não ser transformada. Se nós queremos adorar verdadeiramente a Deus, adorá-lo de forma profunda, nós precisamos, assim como Abraão, de um coração disposto a se aprofundar em quem Deus é. Então, qual era o nosso problema inicial? Nosso problema inicial era que nosso conhecimento é limitado e que por isso nós não temos como saber todos os nomes de Deus, nós não temos como conhecer a Deus na sua plenitude. Mas a gente vê com esses homens da fé, em especial Abraão, que estar disposto a conhecer a Deus é humanamente suficiente para que a gente se aprofunde cada vez mais, para que a gente conheça cada vez mais a quem Deus é. E isso vai transformando, não só a nossa adoração, não só o jeito que eu oro, não só como eu me refiro a Deus, mas transforma a mim, transforma a minha casa, transforma tudo que está ao meu redor. É essa verdade poderosa que precisa estar firmada nos nossos corações. Saber quem Deus é, conhecer a Ele profundamente, vai mudar tudo nas nossas vidas. E eu queria que vocês fossem lá para o final do capítulo 11 de Hebreus. Esse é o último texto que a gente vai ler, mas ele vai ser crucial para perceber o quanto esse é o desejo do nosso Pai. Então a gente vai ler a partir do 36. Hebreus 11, a partir do 36. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, aflitos, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição. Eu vou ler o 40 de novo. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição. O autor vai terminar dizendo que diversas pessoas morreram em nome de Deus, das formas mais horríveis, que ele até cita algumas que a gente possa imaginar, mas ele dá honra a elas. Ele fala, essas pessoas que permaneceram, que tiveram a sua fé posta à prova e continuaram firmes em Deus, essas pessoas foram justificadas por meio de Jesus Cristo. Essas pessoas viveram tudo aquilo que elas tinham para viver por meio de Jesus Cristo. E quando o autor ele termina dizendo, este mundo não era digno deles, vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos. Todos eles obtiveram aprovação, mas nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. O que é esse tem algo melhor preparado para nós? Do que o autor está falando? Esse capítulo vai contar da história de Moisés, que viu a coluna de fogo, a coluna de nuvem guiando o povo. Vai contar sobre pessoas que viram o Mar Vermelho se abrir para que eles pudessem passar. O que Deus tinha de tão maravilhoso que eles não viram tudo que Deus tinha?
Eles não viram tudo porque a revelação plena de quem Deus é Cristo Jesus. E quem sabe da existência de Cristo Jesus somos nós. Se nós temos a plena revelação de Deus, então o nosso conhecimento não pode ser raso. O quanto nós conhecemos de Deus não pode ser raso. Esses homens e mulheres escolheram abrir mão de tudo que eles tinham, da vida deles, do que eles sabiam ou não sobre quem Deus era, para simplesmente mergulhar em Cristo. Em Deus, no caso, porque eles ainda não tinham recebido Cristo. Mas eles abriram mão. Eles estavam preparados para isso. E essa profundidade, essa escolha, levou eles a viverem tudo isso. Mas isso não era o melhor que Deus tinha. O melhor que Deus tinha para a humanidade, a redenção completa, é o que eu e você temos no nosso coração hoje. Amém? O que Deus tem preparado para nós, através do Espírito Santo, através do sacrifício de Cristo, é o máximo que nós teremos aqui nessa terra de quem Deus é, antes de Jesus voltar. E enquanto eu li esse texto, eu ficava pensando, quando eu era criança, eu tinha aquela fantasia boba de quando eu chegasse no céu perguntar para Moisés: nossa, que maravilhoso tudo isso que vocês viveram. Como que era ver as pragas? Como que era ver tudo aquilo então para Noé? Como foi ver a terra se inundando? E eles vão, já conhecendo tudo que aconteceu na história, eles vão falar assim: ah, foi muito legal. Foi maravilhoso ver o poder de Deus. Mas eles podem virar para nós e fazer a seguinte pergunta: mas como que era ter acesso ao Santo dos Santos todos os dias? Como que era ter acesso à presença permanente de Deus? Porque eles tinham que tomar cuidado com a presença do Santo dos Santos. Se eles entrassem no lugar do sumo sacerdote, no meio do tabernáculo em pecado, eles morriam. Nós, mesmo com todo o nosso pecado, mesmo com tudo aquilo que nós fazemos de errado, nós temos acesso à plena revelação de Deus todos os dias da nossa vida. Se isso não muda o quanto nós queremos conhecer a Deus, o quanto nós queremos nos aprofundar em quem Deus é, então tem alguma coisa errada com o que nós estamos querendo de Deus, o que nós queremos de um relacionamento verdadeiro com Ele. E nós ainda vamos cantar mais, nós ainda vamos adorar, mas eu queria que você, nessas próximas orações, nessas próximas canções, pensasse realmente no que você está cantando, nas orações que você está fazendo, para não falar palavras desenfreadas, para não se perder às vezes nos seus próprios pensamentos enquanto você está orando, mas para que você pensasse nos atributos de Deus, que hoje, agora, você conhece. Porque se o nosso Deus é fiel, então o mesmo Deus que salvou Isaac é o Deus que está aqui com a gente. Se o nosso Deus é imutável, então o Deus de Abraão, que fez tudo o que a gente viu aqui, é o Deus que está com a gente. O mesmo Deus que salvou Daniel da cova dos leões, é o Deus que está com a gente. Esse poder, nós temos livre acesso. É nesse poder que nós podemos viver a nossa vida todos os dias. E é nessa profundidade que eu quero convidar vocês a orar comigo agora, a refletir nas próximas canções que nós teremos. Mas antes de orar, essa reflexão, ela não tem fim aqui e agora. Não tem como a gente falar: beleza, eu quero conhecer os atributos de Deus e seguir a minha vida normal. Isso vai exigir estudo, isso vai exigir que você se aprofunde na palavra de Deus. Então não se esqueça de pensar em quem Deus é, ou no que o texto está falando enquanto você estiver lendo. Em cada versículo da Bíblia que aponta para Cristo, que são todos, nós temos atributos de quem Deus é. Se Jesus está falando sobre como nós precisamos mudar o nosso rumo de vida, isso mostra o amor de Deus. Se você está lendo uma parábola que mostra sobre como os fariseus na época não reconheciam Jesus, isso mostra que Jesus estava querendo dar conhecimento, porque Ele é sábio. Todos os versículos da Bíblia vão apontar para atributos de Deus, mas é nosso dever entender o que o texto está falando e tirar esses ensinamentos de lá. Então nós vamos orar agora, pedir pela ministração do Espírito Santo, e eu queria que você abaixasse sua cabeça agora e começasse a dizer as palavras que venham ao seu coração, os atributos de Deus que venham ao seu coração.
enquanto você reflete, enquanto você pensa, que você traga à memória quem Deus é, que você traga à memória aquilo que Deus tem feito na sua vida, porque Ele tem feito isso porque Ele te ama, Ele tem te dado a vida todos os dias porque Ele é o seu Senhor. Traga isso à memória, traga isso à memória, pense no que Deus tem feito por você e no que isso diz respeito a quem Deus é, porque é tudo sobre Deus, é tudo sobre Jesus Cristo. Paizinho, nós estamos aqui completamente entregues ao Teu mover. Espírito Santo de Deus, vem no nosso meio e nos traga, Pai, à luz, tudo aquilo que nós sabemos sobre quem o Senhor é. Que mesmo sendo tão pouco, já é suficiente para que possamos entender o quão maravilhoso o Senhor é, ó Pai. Traga a memória dos Teus filhos aqui, dos Teus filhos e das Tuas filhas, ó Pai, a sua infinitude, a sua fidelidade, a sua bondade, o seu amor infinito. O quão maravilhoso o Senhor é, ó Pai. Que o Senhor é Deus de perto, o Senhor não é Deus de longe. Que o Senhor deseja ter um relacionamento conosco. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós e muda a forma como o nosso coração deseja te conhecer. Não para termos um conhecimento amplo de quem o Senhor é e que isso morra apenas como conhecimento, mas que esse conhecimento vire adoração, que esse conhecimento vire pregações para as pessoas que estão ao nosso redor, que esse conhecimento vire testemunho para que outras pessoas conheçam a quem Deus é. Espírito Santo de Deus, muda a forma como nós vemos a Deus. Muda a forma como nós temos enxergado o nosso dia a dia, a nossa leitura bíblica, para que tudo em nós se aprofunde em relação a quem Deus é. E aí então a nossa adoração se aprofunde. E aí então, o quanto nós queremos orar, o quanto nós queremos ler a Bíblia também se aprofunde, Pai. No nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toca os nossos corações agora enquanto cantaremos. Vem sobre nós com o Teu poder, vem sobre nós com o Teu Espírito. E faz mais, Pai, clamamos por mais, pedimos por mais da Tua unção, mais do Teu poder, mais da Tua glória sobre nós nessa noite, ó Deus. Louvado seja o Teu nome e é no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém.